Tiago capítulo 5, nós vamos ler um versículo apenas, que é o de número 16, para a nossa meditação essa noite. Se o irmão quiser já separar papel, já separar caneta, se o irmão quiser grifar a sua Bíblia, se o irmão quiser rabiscar as bordas da sua Bíblia, não se acanhe. E hoje o irmão não tem a desculpa de ter esquecido o papel em casa. Vamos ler então Tiago capítulo 5. O versículo é o de número 16 e a Bíblia vai nos dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos focar na parte B do versículo que diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Coloque a mão sobre o seu coração e repita após mim, dizendo: fala comigo, Deus. Eu quero ouvir sua voz. Quebranta o meu coração e faz dele solo fértil para a tua palavra. Amém. Nós vamos falar, queridos, essa noite sobre a oração pode. A oração pode. Nós lemos a epístola de Tiago, que escreve a sua epístola num período, segundo os estudiosos, de perseguição, próximo à morte de Estevão, quando os judeus são dispersos de Jerusalém, e Tiago escreve a estes homens que estão sendo perseguidos, a esta igreja que está em contexto de perseguição, e ele vai trazer algumas exortações e ensinos muito claros, de maneira que 1 em cada 2 versículos da epístola de Tiago estão ou são um imperativo, uma ordem. E se nós formos observar por um panorama geral, alguns dos assuntos que Tiago vai tratar nos 5 capítulos de sua epístola são, no capítulo 1, a alegria das provações. E ele vai tratar também ainda no capítulo 1, a necessidade da igreja não apenas ser ouvinte da palavra, como também praticante das verdades nela contida. No capítulo 2, ele vai nos falar acerca de não fazer acepção de pessoas, e também vai nos mostrar que a fé sem obras é morta. No capítulo 3, ele vai pegar um pouco mais pesado e vai colocar o dedo na ferida de muitos crentes e vai falar sobre a necessidade de segurarmos a língua, e que de uma fonte não podem jorrar água doce e amarga. Ainda no capítulo 3, ele vai estabelecer um panorama entre a sabedoria do alto e a sabedoria humana, e ele vai falar que a sabedoria do alto é pacífica, a sabedoria do alto é pura, a sabedoria do alto é moderada, a sabedoria do alto é tratável, ao passo que a sabedoria humana, a sabedoria terrena, ela é demoníaca, ela é terrenal e ela é animal. No capítulo 4, ele vai falar sobre a origem das contendas, o que motiva os homens a contenderem uns contra os outros. E ainda no capítulo 4, ele vai tratar sobre a brevidade da vida, e ele vai comparar a vida do homem à
fumaça, à neblina, ao vapor. E no capítulo 5, ele vai consolar os que estão sendo perseguidos, dizendo: irmãos, sejais pacientes até a vinda do Senhor. E por fim, ele encerra o seu raciocínio, e segundo os estudiosos, ele elaborou a carta como alguém que escreve uma redação em uma única sentada, e ele vai encerrar o seu raciocínio encorajando a igreja a orar. E é dentro deste panorama que nós vamos observar alguns pontos a respeito da oração, que é uma ferramenta extraordinária dada a nós por Deus, que Deus deixou em nossas mãos, de maneira tal que sem a oração é impossível viver uma vida cristã plena. É John Wesley que vai dizer que a oração é o oxigênio da alma, subentendendo-se que aquele que não ora já morreu, só esqueceu de deitar. Um autor desconhecido vai dizer que um crente que não ora é como um rio sem água, ou como uma fogueira sem calor. Por isso, o número de crentes cresce, mas o impacto destes mesmos diminui, porque um crente que não ora não conseguirá fazer a diferença no contexto em que está inserido. Um crente que não ora não conseguirá transmitir as verdades do reino de Deus por onde ele passar. A Bíblia não nos desampara quando o exemplo é oração. A Bíblia, ao folhearmos, não vamos conseguir contar os exemplos de oração nela contida. E nós vamos dividir, meus irmãos, o nosso assunto sobre a oração pode esta noite em 2 blocos. Primeiro, nós vamos falar o que a oração é. E segundo, nós vamos falar o que a oração pode. Então vamos ao que a oração é. Primeiro, a oração é poderosa. Em Tiago capítulo 5, no versículo 16, eu gosto muito da expressão de Tiago. Ele vai dizer que a oração de um justo pode. A oração de um justo pode. E este termo pode no grego vem da palavra ischuo, que significa ter poder, ser útil, ter a força para vencer. E este é o significado que mais me atrai, que é ter poder exibido através de feitos extraordinários. O que o Tiago está querendo nos dizer é que a oração não se contenta apenas em ter poder, mas ela evidencia o seu poder através de feitos extraordinários. Segundo, a oração é e deve ser um ato cultivado no secreto. Em Mateus capítulo 6, no versículo 6, Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará em público. Então, quando nós nos deparamos a respeito deste tema, quando nós nos deparamos a respeito da necessidade de cultivar a oração em secreto, Jesus vai nos mandar orar no lugar mais secreto da nossa casa, no lugar mais reservado do nosso lar, no ambiente mais reservado de onde nós habitamos, que é o nosso quarto. Por quê? Porque tem amigos, meus irmãos, que nós levamos à nossa casa, mas só entram em nossa sala. Há amigos, meus irmãos, que nós levamos à nossa casa
e entram na sala e na cozinha, mas está para se contar nos dedos o número de amigos que nós levamos da nossa casa e podem entrar no nosso quarto. Então Jesus está dizendo: se você vai desenvolver um relacionamento comigo, eu quero ir no local mais íntimo da sua casa, no lugar mais reservado, no ambiente mais escondido que você possui. Em terceiro lugar, nós vamos ver que a oração é e deve ser um ato constante. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, a Bíblia nos diz: orai sem cessar. E a palavra grega, a dialepto, significa frequentemente, constantemente e sempre que é possível. A oração, meus irmãos, é e deve ser um ato perseverante. Efésios capítulo 6, versículo 18, a Bíblia vai nos dizer: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra aqui, meu querido, é perseverança. E é por isso que tantos não conseguem atingir e alcançar o milagre, a bênção de Deus, porque dizem: eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu casamento, mas no primeiro culto, na primeira oração, Deus não respondeu, ele para, ele desiste. E nós precisamos entender que a oração é e deve ser um ato perseverante. A oração é e deve ser um ato feito com humildade. A oração é e deve ser um ato feito com humildade. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, a parte B, a Bíblia nos diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo de número 6, a Bíblia vai nos dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Nós vamos ver nos evangelhos um exemplo claro de humildade em Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, quando a Bíblia diz que um leproso se aproxima de Jesus, e ao se aproximar de Jesus, o leproso diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Sabe o que esse leproso está fazendo? Ele está dizendo: Senhor, eu não posso, eu não consigo e eu não realizo. E eu sei que o fazer, o querer e o efetuar depende do Senhor. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Este é um exemplo de uma oração com humildade. E o irmão vai perceber que ao decorrer dos versículos do capítulo 1 de Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus, movido de íntima compaixão, disse: quero, fica limpo. Ou seja, um coração humilde e quebrantado, como diz o salmista no Salmo de número 51, versículo 17: o Senhor não desprezará. Eu perdi a conta, então vamos para mais um. A oração somada à fé resulta em milagres. A oração somada à fé resulta em milagres. Não nos falta exemplos, irmãos, nos evangelhos, de Jesus olhar para aqueles que foram buscar o milagre e dizer: vai, a tua fé te salvou. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Ao tocar Jesus na orla da veste, ela é curada. Após todo aquele episódio, Jesus olha para ela e diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Da mesma sorte ocorreu com os dois cegos na saída de Jericó. Eles saem clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus os chama, ambos são curados, e Jesus diz: vai, a tua fé te salvou.
Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se tem uma oração que desagrada a Deus, é a oração feita sem fé. Se tem uma oração que agrada a Deus, é aquela encharcada de fé. Mas você pode me dizer: Guilherme, a situação é desesperadora. Há anos eu estou clamando a respeito deste milagre. Há anos eu estou clamando acerca desta situação. Há tempos e eu estou desfalecendo. A minha fé está esmurecida. Eu já estou caído pelos cantos e não creio mais no milagre. Ainda na sua falta de fé, você pode fazer como o pai daquele menino possesso em Marcos no capítulo 9, versículo 24. Senhor, eu creio, ajuda a minha falta de fé. Se ainda na oração, mesmo com falta de fé, a oração é algo tão extraordinário que você pode orar a Deus e dizer: Senhor, a minha fé está fraca, a minha fé está esmurecida, eu já estou a ponto de desistir. Na oração você pode rasgar o teu coração e dizer a Deus: Senhor, ajuda a minha falta de fé. Aleluia! Mas ao nos depararmos, senhores, com os exemplos citados nesta lista, e nos depararmos com o poder da oração, e observarmos quão poderosa ela é, e quão efetiva em nossa vida ela se torna, ainda somos confrontados com a triste realidade de que muitos de nós temos deixado pelos cantos essa poderosa ferramenta. Temos deixado pelos cantos essa ferramenta extraordinária que Deus deixou em nossas mãos. E em algumas vidas e para algumas pessoas, a oração é uma situação tão fora do comum que eu posso afirmar que esta ferramenta na vida de alguns está pegando poeira. Mas mais do que mostrar ao irmão e à irmã essa noite sobre o que a oração é e qual é o efeito dela, o que nós devemos fazer acerca dela e como nós devemos realizá-la, mais do que estabelecer um modelo de oração, mais do que ensinar como o irmão deve apresentar a sua queixa, como apresentar a sua oração, como apresentar a sua petição, eu quero lhe encorajar a orar com a próxima base da nossa reflexão, que é: a oração pode. Nós vimos, senhores, o que a oração é, vimos como nós devemos a cultivá-la e onde nós devemos a cultivar. Vimos que ela deve ser regada e encharcada de fé. E você que é bom de matemática, você que é bom de conta, eu quero que você guarde essa equação. Eu sou terrível com matemática, mas o irmão vai decorar facilmente esta equação e pode escrever e grudar na sua geladeira, que a oração mais fé é igual ao milagre. Mas nós vamos ver agora o que a oração pode. Qual é o efeito da oração na prática? E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. E eu quero elencar 3 efeitos, ou 3 coisas que a oração pode fazer em minha e na tua vida. Por isso pegue o papel e caneta e anote como número 1 aí: a oração pode trazer vida. Vou repetir: a oração pode trazer vida. Em Samuel capítulo 1 do versículo 10, 1 Samuel capítulo 1 do versículo 10 ao 17, a Bíblia vai nos dizer a respeito de uma mulher. O seu nome é Ana.
Ana está angustiada, Ana está amargurada, Ana está entristecida, porque ela tem um sonho, ela tem um projeto, ela tem um desejo. Só que ela é impossibilitada de alcançar o seu desejo, de alcançar o seu sonho, de pôr em prática o seu plano. O seu sonho é ser mãe, mas ela é impedida pela esterilidade. Só que em algum ponto, Ana decide ir ao templo e não deixar apenas que Elcana apresente o seu sacrifício. E ela vai ao templo e ela dobra os seus joelhos, e no versículo 10 do capítulo 1 de 1 Samuel, ela vai fazer uma oração. E a Bíblia vai nos dizer que com amargura de alma, Ana orou ao Senhor. Ela dobra os seus joelhos e começa a orar, e começa a clamar, e começa a pedir a Deus. E por ela se demorar a sair da presença do Senhor em oração, ele chega a ela e acha que ela está bêbada. E ao se chegar a ela responde a ele dizendo: não tenha a sua serva por serva de Belial. Eu estou demorando em oração pela angústia da minha alma e pela minha aflição. Sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Ele não via os lábios de Ana se moverem, e talvez não havia palavras na oração de Ana, mas por chorar na presença de Deus, e isso que é extraordinário, as lágrimas são em um idioma que somente Deus pode interpretar. Ainda que a tua alma esteja aflita, ainda que o teu coração esteja quebrado, se dobre na presença do Senhor, e se não houver palavras para se expressar em oração a Deus, chore, porque como diz o salmista, Ele enviará um anjo que recolherá as tuas lágrimas e levará a Deus, e Ele contará os dias da sua peregrinação. Ana é confrontada por Eli, ela se justifica, e Eli olha para ela e no versículo 17 vai dizer: vai em paz e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Sabe o que é extraordinário na palavra do nosso Deus e no poder da oração? É que no versículo 10 a Bíblia nos mostra que Ana chega com amargura de alma, com a alma aflita, mas no versículo 17 ela sai com a paz alcançada, porque a oração tem o poder de fazer com que aquele que chega diante do altar amargurado sair com o coração transbordante de paz e alegria. Então, se você tiver coragem de essa noite dobrar os teus joelhos e orar a Deus, Ele concederá paz ao seu coração. Aleluia! Ela vai embora para casa, Elcana a conhece, eles coabitam. E a Bíblia diz que dali a alguns meses vem Samuel. E sabe o que é extraordinário? O nome Samuel vem do hebraico Shemuel, que significa o seu nome é Deus. Sabe o que é extraordinário nisso? Que eu interrogar Ana e dizer: mas como você alcançou um milagre? Como você chegou a ter um filho? Você era estéril, como essa situação pode se dar? Ela iria responder: como eu não sei, mas eu sei o nome de quem realizou, e o seu nome é Deus. Alguém vai dizer: mas nessa crise, como a tua empresa não faliu, como teu casamento não foi destruído, como eu não sei, mas eu sei quem fez, o seu nome é Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Um exemplo que talvez dê mais luz sobre como a oração pode dar vida é em 1 Reis capítulo 18, quando a Bíblia diz que após ter desafiado os 450 profetas de Baal, Elias sobe ao cume do monte e começa a orar para que volte a chover, e por 7 vezes de joelho dobrado ele clama. Agora preste atenção no detalhe, senhores. A Bíblia diz que Elias dobra o seu joelho, se prostra diante do Senhor com o rosto entre
os joelhos. Agora, nada na Bíblia está por acaso, nada na Bíblia está por acidente. Por que a Bíblia faz questão de mencionar que Elias se prostra com o rosto entre os joelhos? Porque esta era a posição em que as mulheres hebreias davam à luz. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que a oração tem poder de gerar o milagre que você precisa, a restauração, a libertação, a reestruturação. A oração tem o poder de gerar o que você necessita. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. Segundo, a oração pode mover o impossível. A oração pode mover o impossível. Em Josué capítulo 10, do versículo 1 a seguir, a Bíblia vai nos mostrar que 5 reis dos amorreus se levantam contra a cidade de Gibeão, que havia feito uma aliança com Israel. E ao fazer esta aliança com Israel, Israel teria que os assistir se porventura eles fossem atacados. E os 5 reis dos amorreus sitiam a cidade de Gibeão, e Gibeão envia mensageiros a Josué. E ao se chegarem a Josué, Josué levanta de Gilgal o exército de Israel e vai em socorro de Gibeão. A Bíblia nos mostra que os israelitas começam a lutar contra os amorreus. E a luta se dá por quase um dia. E Josué sabe que não pode anoitecer, porque os amorreus estão se dispersando pelas montanhas. Josué não conhece o terreno, e ele sabe que na região montanhosa a batalha pode se virar contra ele se caso anoitecer. Josué decide fazer uma oração. E diante de toda a nação de Israel, diante de todo o exército de Israel que está lutando contra os amorreus, ele faz uma oração a Deus dizendo: sol, detenha-se sobre Gibeão, e lua, detente sobre o vale de Aijalon. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele olha assim, Deus faz o sol parar sobre Gibeão, e ele faz a lua se deter sobre o vale de Aijalon. Agora preste atenção que isso não é historinha, porque a NASA fez um cálculo de horas, e eles encontraram o que eles chamaram de dia de Josué, um dia que foi calculado que o sol se deteve e parou por cerca de 23 horas e 54 minutos. Sabe o que eu estou dizendo? É que mesmo que pareça impossível você ganhar esta batalha, mesmo que pareça impossível você alcançar o milagre, se você decidir fazer uma oração, Deus vai intervir na tua causa, Deus vai entrar com providência na tua história. Agora, olha o que a Bíblia vai nos dizer em Josué capítulo 10, no versículo 14: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Sabe o que eu quero dizer aqui? A diferença foi que Deus decidiu assumir a peleja. Mas por que Deus decidiu assumir a peleja? Porque havia em Israel alguém que orava. Ei, querido, Deus não vai assumir a peleja de alguém por causa do tamanho da Bíblia de estudo desse alguém. Deus não vai assumir a peleja de alguém por causa da beleza da gravata deste alguém, por causa do preço da roupa que esse alguém usa. Mas se esse alguém for de oração, Deus move o céu, Deus move a terra. Mas aquilo que você achava impossível, pela oração, você vai alcançar. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas vamos caminhando para a conclusão. Terceiro, a oração pode quebrar cadeias. A oração pode quebrar cadeias.
Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, a Bíblia nos conta que os discípulos estão subindo, os apóstolos estão subindo para a casa de oração, próximo da hora nona. E a Bíblia diz que vinha seguindo eles uma moça possessa de um espírito de adivinhação. E essa moça vem dizendo: estes que vos anunciam o reino são santos homens de Deus. Aquilo vai perdurando por alguns dias, e Paulo se irrita. E ao se irritar, Paulo vira para aquela menina e expulsa o espírito imundo que havia sobre ela, o espírito de adivinhação. Quando Paulo é usado para a libertação desta menina, a Bíblia vai dizer que aqueles que tiravam vantagem da condição daquela moça se embravecem. E eles pegam Paulo e Silas e levam eles ao tribunal. E no tribunal, Paulo e Silas são julgados e são condenados a açoites com varas. Eles apanham. Eu não sei dizer quantos golpes de vara Paulo e Silas levaram naquele dia, mas havia um costume de que nenhum soldado poderia dar mais do que 40 golpes. Então cada soldado dava 39, e daí ele passava a vara para o próximo. A lei judaica permitia apenas 3 sequências de 40 menos 1, só que a lei romana não tinha dado um limite. Então o prisioneiro apanhava o quanto ele aguentasse apanhar e não morrer. Então eu não sei dizer para o irmão o quanto Paulo e Silas apanharam naquele dia. Eu não sei com qual violência eles foram atingidos. E depois de apanharem, eles são lançados na prisão. E presos são colocados no local mais seguro da prisão. São presos pelas mãos e pelos pés, machucados, feridos. Tinham tudo para parar e desistir. Podiam dizer, por causa de uma libertação, por causa de fazer a obra daquele que nos chamou, olha o que nós recebemos. E meu irmão, eu quero te dizer que o local que Paulo e Silas foram jogados na prisão era o local onde caíam os dejetos da prisão, cercados por um mau odor, machucados, talvez sangrando, tudo para desistir. Paulo tem coragem de olhar para Silas, e Silas tem coragem de olhar para Paulo e dizer um para o outro: vamos orar? Vamos louvar ao nome do nosso Deus? Não vamos deixar, Paulo, que essa situação mude o nosso coração de adorador. Então nós estávamos subindo para a casa de oração, vamos fazer deste lugar, deste momentâneo lugar, a nossa casa de oração. E vamos orar e vamos louvar ao nome do nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores e hinos a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. Quando de repente sobreveio um tão grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e foram soltos as celas de todos. Agora preste atenção, porque 2 detalhes devem ser ressaltados neste exemplo. Primeiro, se a igreja não pode marchar livremente pelas ruas da cidade, a igreja pode avançar de joelhos diante do altar da oração. Podem nos prender, podem nos trancar, mas nada vai deter o avanço da igreja que ora.
Segundo, através da oração de Paulo e Silas, a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto que moveu os alicerces. Sabe o que significa dizer isso? Que através da oração, Deus entrou no alicerce do problema, Deus entrou na base da situação, Deus moveu as colunas que sustentavam as cadeias. Eu quero te dizer essa noite, que através da tua oração, Deus vai enviar um terremoto que vai sacudir a alicerce da dificuldade, vai sacudir as colunas que sustentam as cadeias que te aprisionam. Deus vai mandar um terremoto que vai mover as sapatas que sustentam os problemas que tanto te afligem. Deus vai mover as bases, Deus vai mover os alicerces, Deus vai mover as colunas, mas aquilo que trava a tua vida vai cair por terra, aquilo que te aprisiona vai ser destruído pelo poder que há na oração. Eu não sei se você acredita, mas se você acredita nessa palavra, envia aí nos comentários: eu creio, eu tomo posse, porque o Espírito de Deus está movendo, está enviando terremotos em lares essa noite, e Ele vai sacudir com alicerce de prisões. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Agora preste atenção neste detalhe: o que todos estes exemplos têm em comum, o que a oração de Ana tem em comum, o que a oração de Josué tem em comum, o que a oração de Paulo e Silas tem em comum, o que eles têm em comum é que a oração não foi apenas um momento, mas foi cultivada ao longo de uma vida. Eu quero te dizer através dessa mensagem que Deus está te conclamando para mais do que um momento de oração. Deus está te chamando e te convocando para mais do que um tempinho para um clamor. Deus está te chamando para uma vida de oração no altar do Senhor. Ele está te chamando para uma vida de relacionamento. Hoje, assim como Ezequiel no capítulo 47, hoje o anjo de Deus está trazendo cordéis diante de pessoas aqui essa noite, cordéis de medir, e Ele está medindo mais 1000, Ele está medindo mais 1000, e eu não sei se você está fora do rio, se você está com água pelas canelas, tornozelos ou pelos lombos, ou se você está prestes a ir ao lugar que não dá pé, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo ao teu coração: chega de viver uma vida no mesmo nível. Ele está te chamando, Ele está te convocando, Ele está te conclamando para uma vida de intimidade na presença dEle. Deus está te chamando para mais do que um momento de clamor, Deus está te chamando para mais do que um momentinho de 15 minutos de oração. Deus está te chamando para uma vida de oração diante da presença dEle. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero lhe convidar para um momento de oração e clamor. Eu quero lhe convidar a talvez dobrar os seus joelhos na sala da tua casa. Talvez dobrar o joelho com toda a família, abraçar a tua esposa, abraçar os teus filhos e juntos nesse momento orar ao Senhor. Mas eu não sei se você precisa de vida no teu sonho, nos teus projetos. Eu não sei se você precisa que Deus mova o impossível. E também não sei se você precisa que Deus quebre cadeias aqui essa noite. Mas eu sei que se você dobrar o teu joelho agora, se você decidir mais do que assistir alguém orar pelo YouTube, você decidir orar ao Senhor, hoje a resposta saindo do altar de Deus para a tua casa, para o teu casamento. Hoje a resposta de Deus chega para a tua empresa. Hoje a resposta de Deus chega para o teu ministério. Hoje Deus vai entrar com terremoto aonde você menos espera, através do poder da oração.